Hoje, no nosso Parábolas de Jesus, vamos conversar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados e lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhes pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia, e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta de 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: Por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: Vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: Chame os trabalhadores e pague-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-o recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: Amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por 1 denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que quero com aquilo que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Bom, a parábola dos trabalhadores na vinha, ela é muito específica e ela foi narrada apenas pelo evangelista Mateus. Ela faz parte de um segundo bloco de ensinamentos de Jesus que fala acerca do reino dos céus. E dessa vez o assunto abordado aqui por Jesus, tem a ver com a recompensa. E ela só ecoa nos demais evangelhos por causa do versículo que está narrado tanto no capítulo 20, verso 16, como no capítulo 19, verso 30. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Jesus aqui, ele está ensinando os discípulos quando se aproximam de algumas pessoas, né, trazendo crianças. E aí Jesus impunha as mãos para que Jesus pudesse impor as mãos sobre essas crianças. Os discípulos não compreenderam a grandeza desse gesto e afasta as crianças de Jesus. Então Jesus diz que o reino dos céus é das crianças. E ele vai e impõe as mãos sobre as crianças. Logo depois disso, um homem, um jovem rico, se aproxima e pergunta para Jesus o que falta para entrar no reino dos céus. Jesus diz para ele: você deve seguir toda a lei de Moisés. Ele diz: eu já sigo desde a minha mocidade, então tá tudo ok. Mas aí Jesus diz para ele: então vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, volta e me segue. O homem reconhece: eu faço tudo bonitinho, direitinho, sigo todos os mandamentos, mas vou embora. Abaixa a cabeça, sai de perto, porque ele é mesquinho, ele é avarento, ele não está disposto a largar tudo, a deixar tudo para seguir Jesus, como fizeram os discípulos de Jesus. Então, esse é o contexto no qual acontece essa parábola. E é por causa disso que Pedro, ainda no capítulo 19, pergunta assim, meio que indignado, né, com as circunstâncias anteriores. Pedro pergunta: ok, Jesus, nós já ouvimos que
o reino dos céus pertence às crianças. Nós já ouvimos que aquele jovem, aquele homem que que segue a vida toda, todos os mandamentos da lei de Moisés, não vai ter parte contigo. Agora, e nós, discípulos, que deixamos tudo para te seguir, que vai ser de nós? Né? Nós deixamos tudo, mas não somos mais criança. Quem é que vai entrar no reino dos céus? Essa que é a pergunta, de fato, de Pedro, né? Ele pergunta qual vai ser a nossa recompensa por isso que nós estamos fazendo, né? E é nesse momento, então, que Jesus profere a parábola dos trabalhadores na vinha. O que é que fala a parábola em si? A parábola em si fala de um dono de uma vinha que sai às 6 da manhã e depois a cada 3 horas ele sai para chamar pessoas para trabalharem nas suas terras. E ele contrata cada uma dessas pessoas por um denário, que era o pagamento de um dia de trabalho, né? Um pagamento comum daquela época para um dia de trabalho. Cada 3 horas esse homem sai de novo e chama mais gente para trabalhar. Mas aí ele já não fala, vou pagar para você um denário, vou pagar tanto. Ele diz assim, vou te dar o pagamento que é justo. E as pessoas vão trabalhar e ele sai dali 3 horas, sai de novo, chama mais gente, fala, vou pagar o que é justo. E isso acontece até às 5 horas da tarde. Às 6 horas da tarde, hora de encerrar o expediente, ele pede para o administrador da vinha chamar todos os trabalhadores e começa a fazer os acertos de contas. E ele pede que sejam pagos primeiro aqueles que chegaram por último, para que sejam pagos os que foram contratados às 5 horas da tarde. Quando esses se aproximam, recebem um denário. Automaticamente, os demais que chegaram antes pensam assim, bom, vamos receber mais. E acontece que à medida em que os trabalhadores vão se aproximando e vão recebendo, eles chegam ao ponto de começar a murmurar. Recebe, mas depois sai murmurando. Poxa vida, nós dedicamos aqui um dia inteiro de sol a sol, tal, não sei o quê, né? E ganhamos o mesmo que o cara que chegou aqui às 5 horas da tarde, trabalhou só até às 6. Como é isso, né? Que injustiça é essa? E aí é que Jesus encerra a parábola dizendo, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Antes disso, Jesus diz o seguinte, que o dono da vinha chega a perguntar assim para eles, escuta, eu combinei um denário pelo seu dia de trabalho e você aceitou. Agora, por causa da sua inveja, eu não posso ser bom com os outros trabalhadores, né? Quem está pagando sou eu, quem recebeu os trabalhadores aqui fui eu, quem contratou cada um deles fui eu, e agora vocês vão reclamar pelo que eu paguei, né? Então essa é a indagação, e por conta disso ele diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. O que é que a gente pode então aprender com essa parábola? Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que essa parábola não pretende ensinar sobre pagamento de salário e nem quer dizer também que no céu todos serão iguais. Mas essa parábola toca em alguns assuntos bastante complexos de uma forma muito sutil para quem não lê o capítulo 20 juntamente com o capítulo 19. O tema principal dessa parábola tem a ver com algo que nós denominamos de meritocracia, ou seja, eu recebo aquilo que eu mereço, eu recebo por aquilo que eu faço, né? Para os judeus, a riqueza, a prosperidade, seja ela material ou familiar, né? Por exemplo, o fato de ter muitos filhos, eram resultados claros, óbvios e evidentes da recompensa pela bondade de uma pessoa. Portanto, essas questões todas mediam a saúde espiritual das pessoas. E o contrário, é claro, assustava qualquer judeu. Por quê?
Porque a pobreza, a doença, a esterilidade, um divórcio, tudo isso representava a maldade de alguém. Ou seja, a saúde espiritual daquela pessoa não vai bem. Por isso ela está passando por essa situação. Por pobreza, por doença, por esterilidade, daí por diante. Portanto, essa parábola dos trabalhadores da vinha, ela tem um objetivo de dizer que em cada trabalhador tem um período diferente dos outros, né? Um período de trabalho diferente dos outros, mas todos ganham o mesmo salário. A recompensa é a mesma para todos aqueles que aceitam a Jesus, que é o dono da vinha, né, como seu Senhor e Salvador. Ela derruba então a lógica da meritocracia naquilo que diz respeito ao reino dos céus, porque não há ninguém que mereça o céu, não há ninguém que mereça a salvação, mas pela bondade do seu dono nós ali estaremos, amém? Nós cremos que é pela bondade de Deus, pela graça de Deus, que nós estaremos no reino dos céus. Em segundo lugar, essa parábola demonstra que o reino dos céus é para todas as pessoas que aceitam a Jesus como seu Senhor absoluto. Senhor absoluto da sua vida não significa que você segue todos os mandamentos de Deus. Mas quando você pensa em Jesus como seu Senhor absoluto, significa que você deixará absolutamente tudo que te atrapalhe a seguir a Jesus. Não significa ou não basta ser aparentemente bonzinho, não basta ser um bom religioso, não basta seguir todos os mandamentos, não basta apenas essas coisas que podem ser feitas, inclusive, por uma atitude exterior, né? Que eu não preciso converter o meu ser, mas para deixar tudo aquilo que me atrapalha a seguir Jesus, é preciso haver uma conversão genuína, é preciso haver uma mudança de dentro para fora. E é por conta disso, então, que essa parábola, ela vem a modificar aquilo que os judeus estavam acostumados a entender como mérito para herdar a salvação. Inclusive, ela derruba aqui a lógica do preconceito para essa nova jornada da vida. Por quê? Para os judeus, havia uma concepção de que o reino do céu seria somente para eles. Havia a concepção de que no céu seria um lugar de privilégio para os judeus. Por quê? Porque o Messias viria para eles. E de fato, João 1 atesta isso. Ele veio para os que eram seus, os judeus. Porém, próprio João 1 diz que os seus não o receberam. E por isso, Jesus então sai para as cidades vizinhas, até o ponto em que ele oferece a salvação para uma mulher samaritana, para uma mulher cananeia, estrangeira, né? Aqui ele também, lá em Atos 1:8, ele chega a culminar esse projeto dizendo o que para os seus discípulos? Que os seus discípulos esperariam até receber o poder do Espírito Santo, a fim de que fossem testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então aqui, a parábola, ela abre espaço para que não só os trabalhadores da primeira hora, mas que os do dia inteiro e até os da última hora façam parte do reino dos céus. Tanto aquele que serviu ao Senhor durante toda a sua vida, como aquele que o recebeu na hora da morte, como foi o caso do ladrão lá na cruz, teriam acesso ao reino dos céus. Tanto os judeus como os estrangeiros teriam acesso ao reino dos céus.
Tanto as crianças como os adultos teriam acesso ao reino dos céus. Então a salvação ou a entrada, o ingresso no reino dos céus não fica aqui atrelado a uma faixa etária, não fica atrelado à posição social, não fica atrelado a nenhuma forma de mérito, somente ao mérito que há em Jesus Cristo. Em terceiro lugar, a parábola tem por objetivo responder uma questão acerca da criança e de todas as demais classes de pessoas que eram excluídas daquela sociedade, né? Excluída dos direitos daquela sociedade, da época, né? As crianças, as mulheres, os enfermos, os estrangeiros e daí por diante. A ideia que está aqui por trás dessa lógica é que a criança não teria condições de acessar ao reino dos céus, de ingressar ou de ganhar, né, a salvação, porque ela não tinha feito nada para receber a salvação. Ela não havia feito nada ainda para conquistar o reino dos céus. E aí Jesus, então, diz o seguinte, é delas que é feito o reino dos céus. E isso constrange porque modifica toda a lógica do pensamento daquela época. Eles agora então precisam entender que não é pelo mérito da criança, mas que é pelo mérito de Cristo que todos têm acesso ao reino dos céus. Todos indistintamente têm acesso à graça e bondade de Deus. Mas a lógica da meritocracia, ela era bastante excludente e por isso deixava muitas pessoas e muitos grupos de pessoas de fora da salvação. Aí então é que Jesus diz, olha, vocês pensam que muitas pessoas estarão no reino dos céus, mas acho que vocês vão se constranger quando chegarem lá, porque os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos. Vocês vão ter grandes surpresas quando chegarem no reino dos céus, porque talvez muita gente que vocês esperavam ver não esteja lá. E muitas outras que vocês jamais esperavam ver no reino dos céus, vocês vão encontrar por lá. Muitas pessoas esperam um tratamento VIP de Jesus quando chegar no reino dos céus. Mas esse conceito não existe no reino dos céus. A vida eterna é para todas as pessoas que recebem a Jesus como único Senhor e Salvador, independentemente dos nossos julgamentos humanos, que são carregados, obviamente, da lógica do mérito. Talvez alguém que você tenha julgado como uma pessoa muito má, que jamais vai chegar ao reino dos céus, possa aceitar Jesus no seu último suspiro e entrar no reino dos céus. Como pode ser que alguém muito bom durante toda a vida, que você julgue assim, puxa, essa pessoa vai entrar no reino dos céus sem pagar pedágio. A gente tem essa brincadeira, né? Então, talvez eu tenha sido apenas um bom religioso, uma boa religiosa durante toda a sua vida e não um seguidor de Jesus, que permite as mudanças necessárias na sua vida para continuar como um cidadão do reino dos céus. Essa parábola, portanto, mostra mais uma vez que a lógica do reino dos céus é literalmente a inversão da lógica que nós seres humanos temos, porque ela foge completamente aos nossos padrões excludentes, aos nossos padrões humanos. Por fim, o que se destaca nessa parábola é a generosidade do dono da vinha. Deus é muito bom. E Ele é tão bom e tão generoso que deseja salvar a todos e todas indistintamente, fazendo seu convite constantemente para que venhamos a adentrar ao reino dos céus. A tempo e fora de tempo, às 6 da madrugada, às 9 da manhã, ao meio-dia, às 15, às 17, não importa a hora, o tempo todo, Deus está nos convidando para fazermos parte do reino dos céus. Ele continua ainda hoje enviando seus discípulos e discípulas para dizerem: ei, o reino está próximo, o tempo está próximo, arrependei-vos e sede salvos.
Ele continua enviando muitos João Batista, ele continua enviando muitos Pedros, ele continua enviando muitas Priscilas, ele continua enviando muitas Marias, ele continua enviando muita gente para anunciar que ele vai voltar e ele deseja que todos nós sejamos salvos. Mas para isso, nós precisamos aceitar trabalhar na sua vinha, independente do nosso currículo. Não importa se até ontem você foi uma boa ou uma má pessoa, enfim, não importa o que você fez ou deixou de fazer até ontem, hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia em que Jesus te convida para entrar no reino dos céus, e importa o que você escolhe a partir de agora, a partir de hoje. Você aceita trabalhar na vinha do nosso Senhor? Eu desejo que você aceite esse convite do dono da vinha, para que você possa trabalhar conosco, para que você possa trabalhar para o reino dos céus e que você tenha morada no reino dos céus. Que Deus te abençoe grandemente e você seja contado também como um dos trabalhadores da vinha do nosso Deus. Deus te abençoe.